313 você tem o Edito de Tolerância de Milão. Constantino diz, a religião agora é permitida, ela é oficial. O que vem após isso? 321, um decreto para se adorar no domingo. No dia 7 de março de 321, Constantino promulgou o primeiro decreto dominical da história, dizendo para os crentes, adorem no domingo agora. Mas espera aí, a Bíblia não tem nenhum texto sobre isso. Mas Constantino disse, agora o dia a ser observado é o venerável dia do sol. Esse é o pastor Arilton de Oliveira, da TV Novo Tempo, e hoje ele vai participar do nosso programa, o Refuta Mais Um. E eu irei acrescentar também o Pega na mentira, pega na mentira. Vamos ver quantas vezes esse pastor vai passar pelo Pega na Mentira. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo. É muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma. Aí João, na ilha de Pátimos, preso por ordem de um imperador romano chamado Domiciano, João diz assim, são 7 reis, dos quais 5 caíram. Quem é que havia caído? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe agora. Quem é que está no poder agora? Roma. Quem mandava no primeiro século? Quem colocou João em Pátimos? Roma Imperial. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma Papal, que só chegou quando? 538. Estão lembrados dessa data? 538? Bem, o pastor aqui entrou em contradição. Primeiro ele diz que a Igreja Católica começou com Constantino, e agora ele diz que começou em 538. Se decida, por favor. Sobre o texto do Apocalipse, o texto fala de reis, pessoas, e não de reino. São palavras diferentes, com significados diferentes. Prestem atenção. No texto do Apocalipse 17, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer por pouco tempo. Perceba você que, segundo a concordância Strong's, o termo usado nesse texto significa rei, pessoa e não reino. A definição para reino você pode encontrar no Apocalipse capítulo 5, versículo 10, onde diz assim: fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Perceba você que o termo é parecido, mas tem significados diferentes. Rei é uma coisa, reino é outra coisa. O Apocalipse 17 fala de reis, pessoas, e não de reinos. Por esse motivo, o pastor Arilton de Oliveira já ganha o primeiro. Pega na mentira, pega na mentira. O que é que Roma copiou da Medo-Pérsia? O Império Medo-Persa foi no período dos Medo-Persas que começou a adoração ao Deus Sol, através de um segmento chamado mitraísmo. Então, os primeiros adoradores do Sol situam-se no Império Medo-Persa. E aí Roma copia isso dos Medo-Persas. Por quê? Porque agora Roma diz que o venerável dia do sol é o dia de repouso. A palavra inglesa Sunday quer dizer isso, dia do sol. Então domingo agora é o dia santo. Por quê? Porque nele Jesus ressuscitou. Então eles estão copiando isso da Bíblia? Não. Estão copiando isso do mitraísmo, da Medo-Pérsia. O Sunday. Aí a igreja fez o quê? Abandonou o sábado, que por 4 séculos desde Cristo já guardava, e em todo o Antigo Testamento, e começou agora a cultuar no domingo. Corrupção da fé. Primeiro que no mesmo lugar que Sunday é o dia do sol, Saturday é o dia de Saturno. Ou seja, são deuses.
tanto o dia de sábado como o dia de domingo. Devemos entender que no Novo Testamento não se guarda mais o sábado. Não foi imposto isso principalmente para os pagãos. Prestem atenção nesses textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Veja que diante do Concílio de Jerusalém não existe nenhuma determinação para se guardar o sábado. Corroborando com essa ideia, São Paulo diz em Colossenses capítulo 12, versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Para terminar, acrescentamos Romanos capítulo 14, versículo 5. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Ou seja, segundo os apóstolos, não há nenhum tipo de imposição, segundo a doutrina cristã, de se guardar o dia de sábado. Mas segundo o nosso amigo, pastor Arilton de Oliveira, ele diz que por 4 séculos a igreja cristã guardou o sábado. Será que isso é verdade? Prestem atenção. Na carta de Barnabé, no capítulo 15, versículos 6 e 8, ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neumênias e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se manifestar, subiu aos céus. Segundo esse texto do primeiro século, os cristãos guardavam o domingo, o dia da ressurreição, não guardavam mais o sábado. Corroborando com a ideia, Santo Inácio de Antioquia, que viveu entre o primeiro e o segundo século, diz assim: se então aqueles que eram educados na antiga aliança, ou na antiga ordem das coisas, se apossaram da nova esperança, não mais observando o sábado, mas observando o dia do Senhor, no qual também a nossa vida foi libertada por ele e por sua morte. Santo Inácio de Antioquia, aqui é um discípulo direto dos apóstolos. Ele aprendeu tudo com os apóstolos. Será que ele escreveu alguma coisa de errada? Vamos ler agora qual era o pensamento de São Justino. Prestem atenção. No dia que se chama do sol, se celebra uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos, e ali é lido, enquanto o tempo permite, as recordações dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor termina, o presidente fala e faz uma exortação e convite a que imitemos estes belos exemplos. Em seguida, nos levantamos todos e elevamos nossas preces, e quando terminamos, como já dissemos, se oferece pão, vinho e água. Se eu não estou enganado, tudo isso aqui hoje se faz na missa. São Justino viveu entre o segundo século. É impossível acreditar que Justino tinha uma mentalidade pagã. E para terminar com esse show de pataquadas do pastor Arilton de Oliveira, vou mostrar que todos esses santos seguiram fielmente o que São Lucas escreveu no seu evangelho, onde ele afirma que Jesus Cristo é o Deus Sol. Prestem atenção. Lucas capítulo 1, versículo 78. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Sol nascente aqui é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o Deus Sol enviado pelo Pai. E mais uma vez, o nosso amigo pastor Arilton de Oliveira ganha... Pega na mentira. Pega na mentira. Todas as pessoas que morreram, o que acontecem com elas? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 6, está escrito assim. Posso ler então desde o verso 5.
Porque os vivos, Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não teres mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é unânime em dizer de que quem morre está dormindo. Pena o pastor Arilton de Oliveira não ter vivido na época de Cristo. Assim, ele teria repudiado a pregação de Jesus Cristo sobre o rico e o Lázaro, pois Jesus Cristo mesmo diz que os dois estavam conscientes, um no seio de Abraão e o outro no inferno. Prestem atenção que quando ele cita o livro de Eclesiastes, ele cita o versículo 5, a partir do versículo 5, e não cita os outros versículos no capítulo 9. Por que ele faz isso? Esse capítulo está falando de recompensa, a recompensa que um ser vai ter na vida eterna, e que essa recompensa só se alcança na vida debaixo do sol, ou seja, enquanto você está vivo. O livro inteiro fala dessa recompensa, que depois da morte você não tem como conquistar essa recompensa. Isso aí que a igreja ensina até hoje. Prestem atenção no texto, começando no versículo 4 e terminando no versículo 6 do capítulo 9. Porque enquanto um homem permanece entre os vivos, há esperança. Mais vale um cão vivo que um leão morto. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles não há mais recompensa, porque suas lembranças está esquecida. Amor, ódio, ciúme, tudo já pereceu. Não terão parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. O autor aqui está falando da recompensa, ou seja, está falando daquilo que nós receberemos no dia do juízo, segundo as nossas obras aqui na terra. Ou seja, não tem como você alcançar a justiça e salvação estando no mundo dos mortos. Você tem que fazer isto em vida. Por isso que ele diz, quem está morto não tem parte das coisas que se faz aqui na terra, como trabalhar, estudar, casar, ser um bom pai de família, agir com dignidade. Não tem mais isso na vida espiritual. Por isso você não consegue alcançar a justiça na vida espiritual. Você tem que alcançar a sua justiça enquanto você estiver aqui na vida debaixo do sol. Ele esconde de vocês, por exemplo, essa parte do texto. Porque enquanto o homem permanece entre os vivos, há esperança. Qual é a esperança do homem entre os vivos? Alcançar a vida eterna. E ele esconde de vocês também isso aqui. Para eles não há mais recompensa. Ou seja, se para o morto não há mais recompensa, é porque ele não pode conquistar a sua salvação depois de morto. E para terminar, o texto diz, não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Ou seja, o autor está falando que na vida espiritual você não vai ter parte no que se faz aqui na terra para uma recompensa futura. Em nenhum momento o autor do livro diz que os mortos estão dormindo. Em nenhum momento o autor diz isso. Muito menos no sentido literal, de dormir, de ficar dormindo, esperando alguma coisa. E isso iria contrariar o próprio livro do Apocalipse, onde diz, Apocalipse 19, versículos do 1 ao 2. Depois disso, ouvi no céu como um imenso coro que cantava, aleluia. A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia toda a terra com a sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Segundo esse texto, não interessa se o Apocalipse é futurístico ou preterista, diz que todos que estavam no céu tinham conhecimento, estavam vivos, conscientes e tinham conhecimento do que acontecia aqui na Terra, da destruição da Grande Babilônia. Se o autor de Eclesiastes estivesse falando de um sono eterno até o dia do juízo, ou pelo menos até a ressurreição dos mortos, esse texto de Apocalipse estaria totalmente contrariando o autor do livro de Eclesiastes. E aí seria um livro apócrifo. E mais uma vez, o nosso amigo pastor Arilton de Oliveira ganha... Pega na mentira. Pega na mentira. Você tem 42 meses,
multiplica por 30 dias, tem 1.260 dias. Esse período nós já mostramos para vocês, começou em 538 e foi até 1798. É o período de supremacia papal. Eu pergunto, que outro poder na história dominou por 1.260 anos, a não ser o papado? Isso se chama achismo de propriedade. Ele tira uma data da cabeça dele, apenas para dizer que o papado teve um reinado do século tal ao século tal, enfim, não tem fonte documental nenhuma disso que ele está falando. Mas ele continua. Diz que ele perseguiria e pelejaria contra os santos. E quantos santos morreram na Idade Média, principalmente por causa da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício? Quantos santos morreram? Quem tem que dizer isso é o senhor, você que está fazendo a acusação. Eu agora desafio o senhor a me mostrar com fontes documentais da época, no mínimo 20 santos que morreram sendo condenados pelo Tribunal do Santo Ofício. Eu desafio o senhor a me mostrar com fontes documentais da época, alguém que tenha deixado escrito que tal santo, mas tem que ter nome, número e série. Não adianta vir apenas com um número. Na verdade, a Igreja Católica nunca matou santo nenhum. E outra coisa, os que foram condenados pelo Tribunal do Santo Ofício e posteriormente foram condenados à morte pelos tribunais civis, não eram santos, são hereges. São hereges e também criminosos. Por esse motivo, o nosso amigo pastor ganha mais um... Pega na mentira. Pega na mentira. Em 1184 foi instituída a Santa Inquisição. E esse Tribunal do Santo Ofício declarava qualquer pessoa que eles queriam como herege. E matavam essas pessoas. Isso aconteceu em vários países da Europa, no Peru. Ai, que burro, dá 0 para ele. Vários países da Europa. No Peru. O Peru não faz parte da Europa. E na época da Santa Inquisição, não se tinha descoberto ainda a América. Ô pastor, pelo amor de Deus, o Peru não fica na Europa. E por esse motivo, ele não vai ganhar o Pega na Mentira. Mais um... De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia e em 1563, no Concílio de Trento, a tradição foi colocada acima da palavra de Deus. Realmente, a mentira é um dogma de fé protestante. Aliás, é o primeiro dogma de fé protestante. Por quê? A igreja nunca proibiu a leitura bíblica. Aliás, a igreja sempre incentivou a leitura bíblica. A questão é que nessa época que o pastor está citando, existiam algumas bíblias que foram traduzidas de forma errada para ludibriar os fiéis. Preste atenção no que diz o concílio por ele citado. No cânon 14 deste concílio, proibimos também que se lhe permita aos laicos, e não aos cristãos, aos laicos de ter os livros do Velho ou do Novo Testamento, salvo um saltério ou um breviário e as honras da Virgem. É incluso não se lhes permite de ter esses dois últimos livros traduzidos em línguas vernáculas. Cumpre que esta proibição esteja fundada no abuso que se fazia dos livros sagrados traduzidos à língua vernácula, nestas províncias nas que havia um grande número de hereges, que se dedicavam a dogmatizar e a explicar as Sagradas Escrituras à sua maneira. Ou seja, essa foi a proibição do Concílio de Tolosa na França, tá? Foi a proibição dos laicos de terem os livros sagrados e ainda de traduzirem os livros na língua vernácula. Por que a igreja proibiu? Porque eles traduziam os livros sagrados de qualquer maneira, como lhes convém. Era
Claro que eles faziam isso para ludibriar as pessoas e tentar tirar os fiéis de dentro da igreja. E por esse motivo, novamente o nosso amigo pastor Arilton de Oliveira ganha um Pega na mentira. Pega na mentira. Essa história da Igreja Católica da Idade Média, que fez milhares de mortes. Ah, pastor, isso não é verdade. Se não fosse verdade, o Papa João Paulo II não teria pedido perdão. Se não fosse verdade, o próprio Papa Francisco não teria pedido perdão. E agora nós estamos diante de uma fake news. Isso foi uma fake news que um jornal, no qual, aliás, acho que é uma revista, no qual não vou citar o nome, fez em cima de um documento que está disponível no site do Vaticano. E eu vou deixar o link deste documento aqui na descrição do vídeo. Este documento se chama Memória da Reconciliação. Está disponível no site do Vaticano e não fala nada a respeito da Inquisição ou da Igreja ter matado alguém ou algum santo. Esse documento pede perdão pelos filhos da Igreja, pelo pecado dos filhos da Igreja que não se reconciliaram antes da morte. É o mesmo de um pai pedir perdão pelo erro de um filho, sendo que esse filho não pediu perdão pelos atos cometidos. Prestem atenção que no documento diz assim: como sucessor de Pedro, peço que neste ano de misericórdia a Igreja, fortalecida pela santidade que recebe do seu Senhor, se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos. Aqui não está falando do clero da igreja, aqui não está falando em nome da igreja, corpo místico de Cristo. E quando fala de Inquisição, o mesmo documento diz que a igreja não pode pedir perdão por algo que foi criado segundo as conjecturas lúdicas de quem persegue a igreja. Preste atenção. Apresenta-se assim diversas interrogações. Pode-se investir a consciência atual de uma culpa associada a fenômenos históricos irrepetíveis como as Cruzadas ou a Inquisição? Não é o mesmo demasiado fácil julgar os protagonistas do passado com a consciência atual, como faziam os escribas e os fariseus, segundo Mateus 23, versículos 29 ao 32, como se a consciência moral não estivesse situada no tempo? Segundo São João Paulo II, você não pode fazer um julgamento do que aconteceu na época da Inquisição com a consciência moral que nós temos hoje. E continuando, o texto diz assim: São João Paulo II, referindo-se à avaliação histórico-teológica da ação da Inquisição, afirmou: o magistério eclesial não pode certamente propor-se levar a cabo um ato de natureza ética como é o pedido de perdão, sem primeiro estar rigorosamente informado acerca da situação daquele tempo. Mas também não pode se apoiar-se nas imagens do passado vinculadas pela opinião pública, pois estão frequentemente sobrecarregadas de uma emotividade passional que impede a diagnose serena e objetiva. Resumindo, o pastor usou uma fake news. Nesse documento, no qual está disponível no site do Vaticano, São João Paulo II não pede perdão por causa da Inquisição. Pelo contrário, ele diz que não se pode culpar a igreja por algo que está na mentalidade da imprensa, por exemplo. Na mentalidade de quem persegue a igreja hoje. E não se tem provas documentais do que aconteceu na época e de tudo que acusam a igreja. E por este motivo, o nosso amigo pastor ganha mais um Pega na mentira. Pega na mentira. Agora, o católico moderno, nada a ver tem com isso. A Igreja Católica está repleta de pessoas sinceras, que amam e temem a Deus, estão procurando viver o Evangelho. Caro pastor, me poupe do seu sentimentalismo protestante, tá? Nenhum católico vai cair nas palavras adocicadas que o Senhor profere, por exemplo, neste vídeo, no qual o Senhor cansou de mentir,
cansou de mentir. Guarde o seu falso sentimentalismo para essas pessoas no qual você consegue enganar. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A perseguição que aconteceu na Idade Média. Caro pastor, que tribulação? É a tribulação que destruiu o Templo de Jerusalém, porque segundo o mesmo texto, em Mateus 24, versículo 1 e 2, diz: ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Realmente eu não me recordo que a destruição do templo aconteceu na Idade Média. Se eu não estou enganado, segundo a história documentada, a destruição do templo aconteceu no ano 70 a 72 depois de Cristo. Por isso, pastor, você ganha mais um. Pega na mentira. Pega na mentira. O cavaleiro vermelho, o cavaleiro pálido. Logo em seguida, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Se você for lá no Mateus 24, verso 7, fala dos terremotos. Então, os mesmos 4 sinais que assinalam a abertura do 6º selo foram preditos pelo próprio Jesus Cristo. E quando você vai para a história, você entende de que esses eventos já estão no passado. Eu não tenho a data aqui, mas você tem o sol escuro e a lua vermelha como sangue, 19 de maio de 1780. Caro pastor, pelo amor de Deus, não tem como o sol perder a sua claridade, a lua se tornar com cor de sangue. Não existe isso. Se isso acontecer, pastor, acaba a humanidade da noite para o dia. Esse fenômeno que o Senhor citou não foi um fenômeno sobrenatural, pastor. No dia escuro, também conhecido como o dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma neblina e céu coberto. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Caro pastor, isso não foi um fenômeno sobrenatural, foi muito natural, foi apenas um incêndio que teve naquela região da Nova Inglaterra e também do Canadá. São Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Prestem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 20. Pedro então lhes disse: homens da Judéia, estes homens não estão embriagados, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, preste atenção que aquele eram os últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naquele dia do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Prestem atenção novamente. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. Segundo Atos dos Apóstolos, naquela brilhante pregação de São Pedro, isso aconteceu no dia de Pentecostes, pastor. Por quê? Porque é algo simbólico e não literal. Não tem nada a ver com o incêndio que aconteceu em 1780 na Nova Inglaterra e também no Canadá. Você tem o grande terremoto de Lisboa em 1755, você tem a chuva de estrelas em 1833.
tem a ver o terremoto em Lisboa com Mateus 24, gente? Que loucura é essa? O grande terremoto de Lisboa. Antes desse terremoto em Lisboa, tiveram outros terremotos e também teve outros depois do terremoto de Lisboa. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus Cristo diz que tudo iria acontecer naquela geração. Todas essas coisas. Guerras, terremotos, fome, peste, tudo naquela geração. Prestem atenção que ele esconde esse versículo, onde diz que tudo iria acontecer naquela geração. Nenhum pastor cita. Mas falando sobre a chuva de estrelas, pastor, não aconteceu chuva de estrelas nenhuma. Não tem como acontecer uma chuva de estrelas. O que aconteceu em 1833 não tem nada a ver com chuva de estrelas. Foi uma chuva de meteoros. Um meteoro não é uma estrela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E novamente, isso aconteceu apenas na América do Norte, tá, pastor? Não foi no mundo inteiro. Caso o pastor não saiba, as estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas sem se explodir por trilhões de anos. O Sol, por exemplo, é uma estrela, pastor. O nosso Sol é uma estrela. Por isso que fala estrela da manhã. Todas as estrelas são maiores do que o planeta Terra. Não tem como existir uma chuva de estrelas, pastor. Por esse motivo, você ganha novamente... Pega na mentira. Pega na mentira. Concluindo o vídeo, gente, isso aqui foi um show de embustes e pataquadas, sofismas protestantes, conjecturas lúdicas e achismo de propriedade. Nada que o pastor falou aqui tem respaldo teológico ou na exegese. Não tem respaldo nenhum, não foi feita exegese. Foi apenas o achismo do pastor e o ódio que ele tem, né, contra a Igreja Católica. Por isso que ele foi o rei do pega na mentira. Mais uma vez eu peço para que todos se inscrevam no canal, divulguem os vídeos e quem puder contribuir com o meu apoio, eu agradeço de coração. Paz e bem a todos. Amém.